Boa noite, povo lindo. A média de idade aqui está baixa, né? Muito jovens. Tem um pessoal aumentando a média um pouco, mas... Quem aqui... Levanta a mão, quem tem menos de 40. Olha! Eu queria fazer uma afirmação quase inacreditável, porém bíblica, mas quase inacreditável mesmo. Eu queria começar com ela. A tentação pode ser vencida. Eu quero dizer de novo. A tentação pode ser vencida. A tentação pode ser vencida e o diabo pode ser envergonhado. Parece quase impossível acreditar nisso, não é? Não apenas porque nós vivemos num mundo de grandes e muitas tentações. Porque grandes e muitas tentações sempre existiram. Às vezes, vocês que têm menos de 40, talvez não tenham experimentado anos 80. E quem é aqui do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando com anos 80? Anos 80, quando você vai pesquisar, era terrível. Só não tinha internet. Então não dava a reverberação. Mas nos bastidores, pergunte para os seus pais. Não faça isso. Não envergonhe os seus pais. Não é, pessoal mais velho aqui, pessoal da minha geração. Quem aqui viveu os anos 80? Agora vocês viveram o que nos anos 80? É isso que eu quero... Quando viveram anos 80, estão falando do quê? O pessoal mais velho aqui sabe do que eu estou dizendo? Jesse Valadão. Depois ele virou crente, se eu não estou enganado. Tem uma irmã que já sabe do que eu estou falando aí. Já temos pessoas se entregando, pastor. Temos pessoas se entregando. Porque a gente vive numa época em que a gente está caindo no engano de achar que agora as coisas são piores. Elas sempre foram. Sempre foram. Tentação sempre existiu. Sempre. E como nós estamos vivendo a vida toda debaixo de tentação e de muitas fraquezas, muitas vezes, a gente começa a achar que, enfim, a tentação está aí para nos vencer. E eu quero voltar à primeira frase. A tentação pode ser vencida. Por quê? Porque há um poder sobre a tentação. E nós precisamos, como cristãos vivendo em 2024, voltar a crer que isso pode acontecer. Que mesmo que nós não tenhamos o poder e a capacidade de sermos exatamente iguais a Jesus, isso é verdade, porque Jesus é perfeito, viveu a vida perfeita, e nós somos pecadores. Nós não podemos usar essa afirmação bela e teológica como desculpa para, ao invés de sermos um cristão nota 9, que não é igual a Jesus, que é nota 10, e se nós nunca seremos iguais a Jesus, que é nota 10, 9,9 não seria possível? Em tese, sim. Só que nós usamos essa desculpa de que nós não somos iguais a Jesus como uma desculpa para sermos cristãos nota 2. E aí nós nos esquecemos do poder sobre a tentação que está sobre a igreja de Jesus, desde que a igreja de Jesus foi fundada e a vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Desde a ressurreição, a morte foi vencida. Você pode resistir à tentação. Tenha você 80, tenha você 20. Esteja você na faculdade diante de todas as pressões inerentes a uma época de faculdade. Esteja você com todas as pressões inerentes a alguém que está casado há 40 anos.
que no fim do dia mesmo, são praticamente as mesmas tentações. Viva de maneira contrária ao que a palavra estabeleceu nas mais diversas áreas da sua vida. Há um texto que eu gostaria de usar para sermos inspirados sobre isso nessa noite, que é o texto lá de Mateus 4. É um texto muito conhecido, em que a Bíblia diz exatamente o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: mas também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe na meditação da Tua Palavra nessa noite. Que o Senhor derrame do Teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O texto começa com uma afirmação estranha. O versículo 1 de Mateus 4 começa dizendo que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Alguns tradutores vão dizer que a palavra mais adequada aqui talvez não seja tentado, mas testado. Mas também não há um consenso sobre isso. Então nós poderíamos nessa noite pensar nas duas possibilidades como algo talvez até sinônimo, tentado, testado, porque no fim o objetivo era o mesmo. No entanto, o que me chama a atenção nesse primeiro versículo não está no fato de Jesus ter sido levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que me chama a atenção é quem fez isso. E quando nós olhamos para a nossa Bíblia, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado ou testado pelo diabo, e quem fez isso? Quem fez isso? Foi o Espírito que fez isso. A gente é claro, tem que perguntar, mas peraí, por que o Espírito, por que o próprio Deus está fazendo isso? O que está acontecendo aqui? Porque se Jesus foi levado ao deserto para ser tentado ou testado pelo diabo, é muito provável também que nós, em alguns momentos da nossa vida, tenhamos que passar por uma situação similar, não feita pelo diabo, mas conduzida pelo Espírito. Talvez nós estejamos então diante de uma situação em que o próprio Deus vai mostrar algumas coisas importantes que eu gostaria que você se lembrasse. A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é que Jesus vai mostrar que no poder dele, na autoridade dele e no poder que está no nome dele, nós podemos vencer situações desde que nós façamos a leitura correta daquelas situações. Deixa eu explicar isso. Muitas vezes em nossa vida, nós não valorizamos provas, dificuldades e tentações, porque nós imaginamos apenas que aquilo é uma obra do diabo, como se o diabo mandasse alguma coisa. Mas não se esqueça que o texto está sendo escrito para também mostrar algo importante. O diabo é um loser. E como diria o Rafael, loser que significa perdedor. Ele é loser, é um perdedor. Esse texto vai envergonhar o diabo. E talvez nós devamos começar a pensar nas tentações e nas provações da nossa vida como uma oportunidade para envergonhar o diabo. E não como um momento em que o diabo, está tomando um terreno na nossa vida, então olha o que ele está fazendo. Nós precisamos começar a olhar provações, tentações e o sofrimento como uma ferramenta de Deus criando resiliência na nossa caminhada. Lembrando, e isso é importante, a primeira frase que eu disse aqui nessa noite, a tentação
pode ser vencida. Agora, é claro que ela nunca vai ser vencida no nosso nome, ela sempre vai ser vencida na autoridade, no nome de Cristo Jesus, que venceu em nosso lugar. Em Jesus, nós temos o poder sobre a tentação que vem do sofrimento. Ele foi levado ao deserto para ser testado, tentado. Talvez seja exatamente o momento da sua vida agora. Algumas pessoas são levadas à faculdade para serem testadas. Algumas pessoas são levadas a algum novo trabalho, ou trabalho antigo, não importa. Algumas pessoas são levadas ao casamento. Talvez o seu casamento seja uma área de teste para a sua vida. Talvez, minha irmã, isso explique muita coisa. Talvez, irmãos, não, vamos ter paz essa noite. Porque veja como o texto vai desenrolando. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Mas essa informação, agora é uma informação aparentemente óbvia demais. Qualquer pessoa, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teria fome. Eu tenho fome jejuando 2 horas. O Felipe falou aqui que estava jejuando todo sábado até o meio do ano. Ele disse isso no painel agora à tarde. Então ele falou, não, todo sábado. Quer dizer, primeiro erro, jejuar de sábado. É um erro, porque como de propósito? Um homem que tem uma vida familiar, cujo único dia que ele pode sair almoçar com a esposa é no sábado, você estava fazendo do jejum economia financeira. Nós sabemos. Nós entendemos o que estava ali acontecendo. Aqui era uma forma de apenas economizar. Não, amor, nós não podemos sair almoçar fora que eu estou de jejum. Jejum não é isso. Mas é claro que o texto está dizendo, olha, eu sei, como Deus está dizendo, eu sei que quando nós falamos sobre tentação, você olha para Jesus e você se lembra que Jesus é Deus, é verdade, mas você se esquece que ao mesmo tempo há 2 naturezas ali. Ele também é um ser humano. E ele tem fome, ele tem sede, ele tem debilidades. E ele também é atacado pelo diabo exatamente quando as debilidades estão ali muito mais claras e evidentes. Só depois de 40 dias e 40 noites, quando Jesus está com fome, debilitado. Ora, é óbvio quando você olha para o texto, que o texto não está dizendo que no 10º dia Jesus não estava com fome. O texto não está dizendo que no 20º dia Jesus não estava com fome. Quando o texto diz que depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome, o texto está querendo dizer, ele chegou ao ápice, ele chegou ao limite. Ele está com muita fome, ele está faminto, ele está debilitado. Humanamente, aparentemente, nós estamos de alguém com todas as fragilidades ali evidentes na carne. E aí, então, o que acontece? Exatamente nesse momento em que nós estamos assim, sofrendo por algum fator em nossa vida, no casamento, na faculdade, no trabalho, momentos de perigo. O tentador aproxima-se dele e diz, olha, você não é filho de Deus? E ele é. Até aqui, aparentemente, nada errado. Veja, a tentação, ela sempre aparece como algo assim, olha, não é tão ruim, não é tão errado. Porque se você for pensar bem, acho que há uma justificativa plausível para o pecado que eu vou cometer. Não tem justificativa para o pecado do Clóvis, mas para o meu tem. Porque o Clóvis, ele não tem desculpa, mas veja, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E o pastor Russell Moore nos lembra de algo importante nesse texto, porque o que está acontecendo aqui é extremamente grave. Jesus está onde? No deserto. Se você é crente velho como eu, você já deve ter cansado de ouvir que Deus faz o que com o povo dele no deserto? Deus prova. Só que, ao mesmo tempo em que ele prova, o que ele faz?
Povo de Israel, 40 anos caminhando no deserto. Passou fome? Não. Passou sede? Não. E não passou fome porque foram alimentados como mesmo? Maná. O pessoal colhia pão. Diz que era uma mistura de pão de mel com pão com azeite. Maravilhosa. Aí, outra coisa que Deus fez para alimentar o povo. Codornizes. O cara para pegar um codorniz para comer, era só ele sair, abrir o peito, batia codorniz no peito dele, pá, morria. Aí o povo tinha sede no deserto. O que Deus fez? Fez brotar água de rocha. Deus guiou o povo dele. É por isso que pastores sempre pregam: olha, meu irmão, minha irmã, se você está no deserto, lembre-se que no deserto Deus alimenta o povo dele, Deus cuida do povo dele. E é verdade. Só que Jesus agora está no deserto, 40 dias, 40 noites, está com fome, o diabo aparece e diz: Jesus, escuta, está escutando Jesus? Não, né? Porque eu também não estou escutando. Cadê o seu Deus? Você não é filho de Deus? Escuta, seu pai abandonou você. Você foi largado. Seu pai cuidou do povo dele no deserto. Nunca o seu pai, que você diz que é seu pai, deixou um filho dele passar fome nesse deserto. Você está com fome, não está? Escuta, está ouvindo o som de Deus? Você não está ouvindo o som de Deus. Você está orando e ele não está nem aí para você. Sabe qual é a única voz que você está ouvindo, Jesus? A minha. Eu não ia deixar você ficar sozinho nesse deserto, Jesus. Não ia. Eu não ia fazer isso com você. Você acha, Jesus, que você pode confiar nesse Deus que está calado enquanto você está aqui sofrendo? Você fala que é filho dele. Então o pastor Russell Moore diz que o que o diabo está fazendo aqui é dizendo: Jesus, eu tenho solução para os seus problemas. Deixa eu ser seu pai. Nós estamos diante de uma proposta de adoção. Jesus, deixa eu adotar você. Porque se eu adotar você, eu tenho ideias mirabolantes para a sua vida e para o seu ministério. E essa é apenas a primeira delas. Talvez, Jesus, você vá falar alguma coisa aí, não sei. Eu vou te dar o direito de você responder. Eu vou te dar o direito de resposta. Mas, Jesus, pensa bem. Eu tenho proposta boa para a sua vida. Todas as vezes que nós somos tentados, e todas as vezes que nós precisamos do poder do nome de Jesus sobre tentação, essas coisas vão acontecer no nosso coração. Você vai ser questionado, e vai começar talvez a se questionar acerca da bondade, da fidelidade, da graça de Deus sobre a nossa vida, de se Ele verdadeiramente nos ama, se Ele verdadeiramente cuida de nós, se Ele verdadeiramente é Deus quando nós oramos, e simplesmente a resposta de oração não vem no momento em que nós gostaríamos. Lembram da história de Lázaro? Avisaram Jesus que Lázaro estava para morrer. E ele demora quantos dias? Tanto é que quando ele chega e Lázaro já está morto, as irmãs de Lázaro dizem: Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, talvez o problema não teria acontecido, mas agora já é tarde. O que elas estão querendo dizer é: o Senhor demorou. E mesmo Jesus dizendo que aquilo estava acontecendo para a glória de Deus, elas não entenderam aquilo. Elas não tinham a capacidade de compreender o que estava acontecendo e o que Jesus estava trabalhando no coração deles, assim como nós fazemos quando a tentação muitas vezes vem sobre nós. Você está ouvindo Deus? Cadê? Você está sozinho na sua faculdade. Venda-se. Você está sozinho no seu trabalho. As favas com a ética e com a moral cristã. Você está sozinho no seu casamento. Procure alguém que te ame e faça você feliz. Você está sozinho na sua igreja. É conversa que o pessoal se importa. Você está sozinho. Mas o diabo, Jesus, eu nunca deixaria você sozinho. É que, sabe, Jesus, me pintaram de um jeito que eu não sou. Olha aí, Jesus. Jesus, eu sou tudo o que você tem. Só que em Jesus nós temos o poder sobre a tentação de uma satisfação mentirosa.
de uma satisfação que mata a fome agora, só para dar mais fome depois. Eu, como estudante de nutrição, quer dizer que porque eu estou acima do peso, eu não posso estudar nutrição. Os estudantes de nutrição, como eu, sabem que há um conceito chamado fome oculta. A fome oculta funciona assim: você está com fome e você vai e come alguma porcaria para encher a barriga. Passa ali 1h30, 2 horas, o que acontece? A fominha, um doce. Aí você come um doce, uma outra coisa, porcaria, 2 horas depois, E aí você pensa, meu Deus, eu passei o dia comendo e o dia com fome. Por quê? A fome é um aviso do organismo dizendo assim, olha, nós precisamos de nutrientes, nós precisamos aqui de sais minerais, toda essa coisa boa, então você por favor coma, porque o organismo acha que você vai comer o quê? Chuchu, abobrinha, arroz, feijão, mandioca, o organismo ele acha que você vai comer comida. Aí você come lá, sei lá, um sonho. É gostoso? Delicioso. Só que ele não dá para você os nutrientes. Mas o estômago está funcionando, o organismo pensa, daqui a pouco chega, mas não chega. Como não chega, ele manda o aviso que tem que comer para vir, e fica o dia inteiro mandando aviso para vir e não chega. É fome oculta. Você se empanturra, mas nunca está satisfeito. É exatamente o que o pecado faz com você. Você passa o dia se empanturrando com o pecado e vai dormir com fome, porque a fome só pode ser saciada com Deus. Só Deus. É por isso que Jesus diz para a mulher samaritana, o que você precisa é beber da água que eu tenho para dar para você. Porque se você beber da água que eu der para você, você nunca mais vai ter sede. É dessa água que você precisa. Então Jesus respondeu como resposta a essa proposta do diabo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele, diabo, pode até não me dar o pão e o meu corpo falecer, mas mesmo assim, ele já me deu o alimento que garante vida eterna. Essa é a resposta que nós precisamos dar à tentação, quando o diabo vem com tentação de adoção para a nossa vida. O poder de vencer a tentação de sermos adotados por um Deus com D minúsculo, bem sem vergonha e safado. Diabo, eu não tenho pressa. E nós não precisamos ter pressa para que as nossas orações sejam respondidas e necessidades sejam saciadas. Porque quando nós olhamos para trás, o que nós vemos? Uma cruz vazia e um túmulo vazio. E quando nós olhamos para o futuro, nós vemos uma cidade que desce dos céus. É bem verdade que às vezes quando nós olhamos para o chão, nós lembramos do pó viemos e vamos voltar ao pó. Mas quando nós olhamos para os céus, nós lembramos que um dia ele será rasgado. Eu posso viver hoje na certeza de que tudo já deu certo. Eu sei o fim do filme, e por isso não preciso ficar tenso com o enredo. Você já assistiu o filme? Uma das coisas mais legais, uma dica aqui, legal. Assistir filme que você já assistiu com alguém que não assistiu. Algumas coisas legais para fazer. Primeiro, ficar o filme inteiro fingindo que você vai dar spoiler. Segunda coisa legal para fazer, em todas as cenas fica assim, olha agora, ó. E terceira coisa legal para fazer quando você já assistiu o filme, comer pipoca. Porque quando o filme é muito tenso, você até esquece, porque você está prestando atenção no que vai acontecer. Mas se você já assistiu, se você já sabe o final, sabe o que você tem que fazer? Aproveita a pipoca, meu filho. Eu acho que é assim que nós deveríamos viver um pouco mais a nossa vida, aproveitando um pouco mais a pipoca. Eu já sei o fim. Ah, mas você pode morrer. Posso. Nossa. E se eu morrer, gente, sabe o que vai acontecer? Nada.
Nada. Absolutamente nada. Inclusive, quero deixar aqui, porque eu falo isso longe da Débora, porque quando eu falo ela está perto, ela fica assim, que horror eu falar isso. Muito provavelmente, estatisticamente, a não ser que Deus seja muito bondoso comigo, mas muito provavelmente eu vou morrer antes de uma grande parte dos irmãos e das irmãs. Estatisticamente, alguns vão antes, mas se algum de vocês tiver a oportunidade de ir para o meu velório, pode contar piada, pode rir, pode festejar, porque eu estou bem. Estou bem mesmo. O final da história. A gente vence a tentação de uma vida tensa, em que a gente fica tentado a ouvir o diabo, porque eu já sei o final da história. Ele é encarcerado eternamente e meu Senhor reina. É assim que acaba. Eu vou aproveitar a pipoca. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele vai dar ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos vão segurar você, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: mas também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus, e se nós trabalhássemos um pouquinho o seu marketing? Porque Jesus é ruim de marketing. Jesus não é bom de marketing. E Jesus, rede social de Jesus ia ser um horror. Porque a Bíblia tem algumas coisas sobre Jesus assim, pode ver, é um padrão no Evangelho. Começa a juntar a multidão, vem daquelas pregação, que é pregação do tipo porta da rua, serventia da casa. Pode ver, é um padrão no Evangelho. Sempre que começa a juntar muita gente e o ministério de Jesus está bombando, você já vê, hoje ele vai pregar, não sobra um. Tanto é que tem uma vez que ele prega, vocês têm que comer da minha carne. Foi uma pregação tão complicada que o pessoal foi saindo, foi indo embora. E aí então os discípulos ficam lá, com aquela cara de, ficamos aí. Jesus diz, vocês não querem ir embora também? Pedro fala, se a gente já não pensou nisso? Só que só o Senhor tem as palavras de vida, a gente vai ficando. Foi basicamente isso que aconteceu. Jesus era muito ruim de trabalhar marketing, porque imagine se ele faz isso que o diabo está dizendo, viu, vamos fazer um pouco de pirotecnia aqui, Jesus. Porque, veja, 2024, para a igreja crescer, não vai ficar pregando evangelho? Vai ficar dando testemunho na escola de vida cristã séria? Castidade, seriedade, moral, ética. Gente, isso não dá view. Você não vai aparecer na Globo News. A não ser se for preso. Porque Jesus, você vai ficar nesse discursinho de viver para Deus, aquela conversinha fiada de viver para Deus, que a gente sabe onde vai terminar, né, Jesus? E parece que não vai terminar muito bem. E aí, como resposta, Jesus diz, não, você vai colocar a prova. Deus não está à prova. Deus não está sendo julgado aqui. Diabo, o que você não entende é que nós não estamos diante de um julgamento. O julgamento já aconteceu, você está condenado. Já acabou. E agora aqueles que vivem o poder do nome de Jesus para vencer a tentação conseguem entender que nós estamos aqui para, assim como Jesus, fazer a vontade daquele que o enviou. Que nós somos escravos de Cristo. Somos escravos de Cristo, isso nos orgulha. O que significa dizer que nós não fomos libertos para viver de qualquer jeito. Fomos libertos de uma escravidão que condena à morte para uma escravidão que nos traz vida. Mas somos escravos de Cristo. E fazemos a vontade do nosso Senhor. Porque em Jesus nós temos o poder sobre a tentação da autopromoção. Meu irmão, minha irmã, na faculdade, se você for um bom cristão, você está com sérios problemas a serem enfrentados. Você sabe disso. No seu trabalho, se você for cristão, você vai ter muito problema. Muitos problemas. Se você for cristão no seu casamento, meu irmão, minha irmã, vai ser muito difícil. Você vai ter que perdoar seu marido.
Meu irmão, se você for cristão, você vai ter que perdoar a sua esposa. Mas, pastor, e se? Então, difícil, né? Tem muitas áreas da minha vida que eu quero ser cristão, algumas eu não sei. Sei. Mas o senhor não conhece minha esposa. Mas você conhece. Você se casou com ela. E Jesus também conhece. Ah, mas o senhor não sabe quem é meu marido. Não sei. Graças a Deus. Seria estranho se eu soubesse. Mas você se casou com ele. E o Senhor o conhece. E nós não fomos chamados para no nosso casamento viver a partir de pirotecnias teológicas para justificar sem vergonhice do coração e da alma, mas para sermos um reflexo da Trindade vivendo em harmonia. Mas não se esqueça de algo importante, meu irmão, minha irmã. Não tente vencer tudo isso por você, porque a tentação pode ser vencida porque Jesus venceu a tentação. Não é pelo nosso poder, é pelo poder de Cristo. Não é pela nossa força, é pela força de Cristo em nós. Mas o texto continua. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: eu vou dar tudo isso a você, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ah, poder e glória. Agora o diabo meio que está apelando com Jesus. Porque Jesus, você está no deserto, passando fome, vivendo nesse mundo sem vergonha, nessa carne limitada. Jesus, você não está com saudades de poder e glória? Porque não faz muito tempo, né, Jesus? Onde é que você estava? Lembra de Filipenses capítulo 2? Jesus abrindo mão de toda a sua glória, se tornando gente como a gente. Jesus, olha aí, que fim deu. Jesus, compensou. Porque tudo bem, Jesus, beleza. Não vamos agora entrar na questão Deus. Você está fazendo isso para quem? Você sabe, Jesus, como é que vai ser a igreja? Um pessoal cheio de falha. Imagine se Jesus mostrasse Igreja Oceânica, 28 de setembro de 2024. Olha lá o pessoal, Jesus. Tudo bem que a gente é ajeitadinho, mas é que Jesus vê o coração. Aí quando Jesus vê o coração, não sobra muita coisa. É como se o diabo dissesse: aí, Jesus, vamos trocar isso. Você me adora e eu te dou todos os reinos do mundo, o esplendor, a glória. Você não está com saudades disso, Jesus? E é interessante que Jesus responde com o início dos 10 mandamentos. Ele diz assim: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É a base daquilo que a gente conhece como os 10 mandamentos. Você tem esse texto tanto lá em Êxodo, quanto um texto desenvolvido dele lá em Deuteronômio. Mas lembre-se que o que está acontecendo aqui é que o diabo está mostrando algo grandioso na esperança de que Jesus se esqueça do básico. E é por isso que o diabo, constantemente, para fazer com que você se esqueça do básico, vai tirar de você aquilo que é uma arma poderosa para vencer as tentações da vida, como a simples e singela oração, a devocional diária e uma adoração caseira. O pastor Calado estava falando isso também no painel, de que nós precisamos todos os dias ter esse momento em que nós simplesmente estamos diante do sagrado. E o diabo, com muita sutileza, vai tentar tirar isso de você. Meu irmão, minha irmã, não há um poder sobre a tentação se você deixar de lado a paixão e a alegria em ler a palavra de Deus. E quando nós estamos falando de ler a palavra de Deus, nós estamos falando, óbvio, de você gastar horas. Se você pode fazer isso, faça isso. Mas talvez você precise de ler um versículo, e aquele versículo fazer você chorar e se apaixonar por Deus. Um versículo. Que seja: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que seja João 3,16. Que seja.
Mas que seja aquele momento em que nós somos diariamente lembrados de que Deus tem cuidado de nós, de que Deus nos ama, de que Deus tem guiado a nossa história, de que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, de que Deus nos preparou um lugar eterno, Deus nos preparou morada. Deus fez de nós igreja, nos deu irmãos e irmãs. Deus mudou a nossa vida, a nossa perspectiva e nos salvou de tudo aquilo que nós fizemos e daquilo que potencialmente poderíamos fazer longe do Evangelho. Jesus nos dá o poder de termos prazer em Deus. Algumas pessoas dizem assim, mas é que orar cansa. E eu falo assim, nós somos brasileiros. A gente não pode falar que orar cansa. O que é oração? O que é oração? É uma conversa, certo? Oração não é uma conversa? Tem povo mais fofoqueiro que nós? Então, se você acha que a oração cansa, eu quero fazer uma proposta. E se você começasse a fofocar para Deus? Garanto que você oraria mais. Conta as coisas dos outros para Deus. Pode contar, ele não vai assim, não sabia. Tecnicamente não vai ser fofoca, e você vai ficar saciado da fofoca. Pronto. Você junta o melhor dos mundos. E vai orar bastante. É claro que eu não estou dizendo para você fazer isso, mas o que eu estou querendo dizer é que essa conversa fiada que a gente usa, de que a gente não ora, porque, olha, cansa, é conversa fiada. Porque quando você encontra alguém com quem você gosta de conversar, se necessário, você passa a noite conversando com aquela pessoa. Não passa? Quem nunca aqui teve a experiência gostosa? Os casados sabem disso. Às vezes você vai, depois de um dia, você deita, vai conversar, e conversa. Dormiram conversando. Não é uma delícia isso, para quem é bem casado? Aí acorda no café da manhã e fala, nossa, a gente dormiu conversando. Quando foi a última vez que você dormiu conversando com Deus? Não tem problema de você dormir orando. É muito melhor dormir orando do que dormir sem orar. Volte a orar. A oração dá sono. Então ore para dormir. Ore até dormir. Ler a Bíblia me dá sono, então leia até dormir. Porque na desculpa de que dá sono a gente não faz. Faça. Talvez você não tenha a melhor voz do mundo. Talvez quando você começa a cantar, os anjos fazem assim. Mas aí, sabe o que você pode fazer? Canta em casa. Baixo. Para os vizinhos não ouvirem. Vou contar uma coisa gostosa de fazer aqui. Se você já faz, você sabe disso. Eu como sou velho, eu gosto de coisa de velho. Então eu gosto daquelas músicas antigas, evangélicas, sabe? Aí, às vezes não tem ninguém em casa. É hoje. Às vezes eu quero louvar como o pessoal de antigamente. Aí eu ponho no YouTube. Por quê? Um segredo, para ver se funcione para você. Você põe uns vídeos de música cristã antiga no YouTube com imagem. Você fica com a sensação de que está cantando junto com os velhos lá. Você faz tipo um culto assim, como se você estivesse junto. Tem um amigo meu que faz isso. Às vezes você não está querendo participar visivelmente, está querendo só uma coisa ali, Spotify. Não tem ninguém em casa, você pode louvar, pode chorar. Aí dependendo da música que toca você chora, não precisa ficar explicando porque está chorando. Porque uma das coisas às vezes complicadas na nossa espiritualidade é que uma música toca a gente por causa de um pecado particular, aí a pessoa fala, por que você está chorando? Eu falo, não posso contar. É uma delícia fazer isso, uma delícia, sem tempo para acabar. E aí tem uma outra coisa que é gostosa no louvor individual. Acaba a música que você mais gosta, não vai para a música que você não gosta, você volta nela. Você coordena ali o culto. Você é o senhor da liturgia, volta, canta de novo. Canta 6 vezes ele exaltado. Tem um amigo meu que já fez isso. Canta ele exaltado, canta grande ao Senhor.
tudo daquele calmo, sereno e tranquilo. Umas coisas de velho. Mas se você é jovem, quiser cantar umas outras coisas de jovem, pode cantar também. Mas por que a gente não faz isso? Jesus disse, não, eu vou adorar o Senhor, eu vou dar culto a Ele. Isso é o básico da espiritualidade judaico-cristã, desde que o mundo é mundo. Você está querendo você está querendo que eu adore? Você está querendo falar de poder, glória? A glória de um cristão está na simplicidade. Nós somos um povo simples, nós somos um povo perseguido, e essa é a nossa beleza. Nós seguimos um Senhor, e a Bíblia diz, não havia nele beleza alguma, e nós o reputávamos como ferido de Deus. No entanto, as nossas transgressões foram lançadas sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse é o nosso Senhor. Não havia beleza nele, não havia marketing nele, mas ele é o Deus da história e do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo é sustentado por Ele. O cometa que está passando agora, que você deve estar vendo propaganda por aí, de um cometa que está passando, que vai passar só daqui a 80 mil anos, Ele controla na palma da mão. Ele faz o que Ele quer com aquele cometa, Ele brinca com aquele cometa à noite, se Ele quiser fazer assim, Ele faz assim. Ele chama cada estrela, bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, cada uma pelo nome, e me chama pelo nome. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Era mentira. Era mentira que nenhuma voz estava sendo ouvida. Naquele momento não havia uma voz. Mas o fato de naquele momento não haver uma voz, não significa que a voz não estava lá. Porque o texto começa com o diabo dizendo, transforme pedras em pães, porque você vai passar fome. Termina com anjos sendo enviados e servindo banquete para Jesus. Era mentira que ele não estava lá. Era mentira que ele não se importava. O poder para vencer a tentação no nome de Jesus é o poder que nos dá prazer em Deus e a certeza de que Ele nos ama com amor eterno. É a certeza de que Ele conhece a sua faculdade, conhece a sua família, conhece o seu trabalho, conhece o seu coração, e mesmo conhecendo todas essas coisas e cada detalhe delas, ama você com amor inexplicável. É Ele quem vai nos dar o sono daqui a pouco, e é Ele quem vai nos acordar amanhã. E se nós não acordarmos, estaremos com Ele. De qualquer forma, nós abriremos os olhos e o Senhor estará lá. É Ele quem está restaurando o seu casamento agora. É Ele quem está transformando o seu coração agora. É a doce voz que está dizendo, bora, bora, porque tem muita gente nessa cidade para ser alcançada. Bora, porque há poder sobre você para vencer a tentação, o poder no nome de Jesus. O nome mais lindo de todos os nomes. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Você entrará no seu carro daqui a pouco, ele estará lá. Não haverá 1/1000 de segundo sequer da sua vida em que Ele não estará lá controlando e amando você. Pega a pipoca e descansa. Vá em paz para casa. Eu quero terminar como eu comecei. A tentação pode ser vencida. Você não precisa ser escravo do pecado. Você não precisa ser escravo do pecado. Você pode ser liberto daquele pecado que nesse instante você está pensando, mas eu acho que amanhã eu vou cair de novo. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não. Há poder sobre nós, há poder sobre a igreja. Jesus venceu a tentação e o diabo retirou-se envergonhado. E eu espero que em nome de Jesus, seja o que aconteça na sua vida, hoje, amanhã e depois, até que o nosso Senhor venha. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver para a honra e glória do Teu nome, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Deus abençoe.